Vocês aqui. Eu quero conversar com vocês, tá bom? Evangelho escrito por Lucas, capítulo 7. Quem puder anotar por aí para mim. Obrigado, Oséias. Deus abençoe, amigo. É muita gente por aqui. Que alegria poder ter vocês aqui, tá bom? Yuri Guilherme, passar essa quarentena, teu destino é a minha casa. Vamos lá, deixa eu tentar anotar aqui, Lucas 7. Vamos lá. Lucas 7, tá bom? E aí, na medida que a gente for conversando, Deus for ministrando frases aí no seu coração, você vai escrevendo aqui, tá bom? Para a gente poder fazer um resumo. Eu não sei quantos acompanharam o resumo de ontem, feito por uma pessoa especial, que é o Guilherme. Eu acho que daqui a pouco ele aparece por aqui. Que bom. Que bom. Lucas 7. Versículo 11. Deixa eu consertar aqui. Lucas 7, 11. Lucas 7, 11. Lucas 7. É a primeira parte do versículo 11. Quem puder, anote aí. Eu vou me distanciar um pouco. Me permitam, por favor, me distanciar um pouquinho. Só para eu ter acesso ao que eu anotei e a vocês. Se eu ficar muito aqui, eu não consigo... eu tenho ainda algumas dificuldades, tá bom? Lucas 7, a primeira parte aí do versículo 11. E aconteceu que no dia seguinte... eu vou abrir aqui. Eu abri no digital, mas eu vou abrir aqui na Bíblia para a gente fazer as devidas anotações na Bíblia. Pegue, por favor. Eu vou lançar aí um desafio. Olha que legal, veio no meu coração aqui. Vamos lá, Lucas 7. Você vai pegar a sua Bíblia, vai abrir em Lucas 7. E aí você vai pegar caneta, vai anotar, vai fazer os seus grifos, vai escrever as palavras-chave. Se tiver algumas canetas como essa, faça. E no final da live, eu quero que você tire uma foto do texto em que você fez as suas anotações. E aí você, entendeu? Vai lá para o Instagram e marca. Gostou? Gostou ou não? Estou recapitulando Lucas 7, versículo 11. Eu já vou marcar aqui. Lucas 7, versículo 11, a primeira parte do versículo 11 que diz: E aconteceu que no dia seguinte... E aconteceu que no dia seguinte... E aconteceu que no dia seguinte... pessoas precisam participar urgente dessa live. Coloque lá, mande para ela por esse aviãozinho aqui, porque eu creio no poder que existe nessa palavra. Existe um poder nessa palavra. Há poder nessa palavra. Tá bom? E aconteceu que no dia seguinte...
Ah, deixa eu tentar diretamente lhe situar, ou de repente colocar aqui um tanto quanto mais claro, qual é o contexto do dia seguinte. Então, acontece algumas coisas no dia seguinte. Então, qual é o contexto do dia seguinte? O contexto do dia seguinte é sobre uma cidade, e o nome da cidade é Naim. Ok? Qual é o contexto do dia seguinte? O contexto de uma caminhada com os discípulos. Então, esse é o contexto do dia seguinte. Qual o contexto do dia seguinte? Chegar perto de uma porta. Qual o contexto do dia seguinte? O cortejo fúnebre. Qual o contexto do dia seguinte? O contexto da morte de uma criança. Qual o contexto do dia seguinte? O contexto de uma viúva que já chorou a morte do marido e agora chora a morte do filho. Qual o contexto do dia seguinte? Contexto de choro. Ok? Qual o contexto do dia seguinte? O contexto de compaixão. Vai grifando aí na sua Bíblia. Qual o contexto do dia seguinte? O contexto de uma multidão, que é a multidão da cidade. Ok? Qual o contexto do dia seguinte? O contexto de um toque. Qual é o contexto do dia seguinte? O contexto de vida. Qual é o contexto do dia seguinte? O contexto de uma fala de quem estava morto, agora está vivo. Esse é o contexto do dia seguinte. Qual é o contexto do dia seguinte? O contexto de uma entrega. Qual é o contexto do dia seguinte? O contexto de temor. O contexto de glorificação a Deus. O contexto de, na visão do povo da cidade, um profeta se levantou. O contexto em que todos dizem que Deus visitou o seu povo. O contexto de uma fama que corre. Então, esse é o contexto do dia seguinte. Ok? Esse é o contexto do dia seguinte. Na verdade, o contexto do dia seguinte é muito mais do que todos esses pequenos grifos que fizemos. O contexto do dia seguinte é um contexto de uma sequência de dores, né? Já foi sentido uma dor pela perda do marido, agora sente uma dor pela perda do filho. Então, qual é o contexto do dia seguinte? É o contexto de um desequilíbrio, tratando-se das emoções, né? Qual o contexto do dia seguinte? O contexto daqueles que, de certa forma, se aproveitam dos meus pesares. São pessoas que estão à volta dessa mulher, de certa forma, carregando o esquife com a imagem de que, de certa forma, está ajudando, mas diretamente são pessoas que se alimentam da dor dela. Não há verdade nisso. Ok? Então, qual é o contexto do dia seguinte? É um contexto de solidão. Não existe mais marido, não existe mais o filho. Qual o contexto do dia seguinte? É um contexto de choro, é um contexto de angústia, é um contexto de pressão no psicológico. Qual é o contexto do dia seguinte? É um contexto de lágrimas incontidas, é um contexto de
de desespero. Então, eu estou lendo de longe aqui, alguém pedindo para desativar os comentários. Parece-me que desativar os comentários, a gente acaba perdendo desativa os comentários. Tira os comentários. Ok. Então vocês querem que eu tire o comentário porque atrapalha? É isso? Porque na minha cabeça, manter os comentários aqui me traz o feedback de vocês. Então vocês preferem que desative os comentários, ok? É isso? Eu vou dar pelo menos aí 1 minuto para me ver qual é a resposta. Pastor Alexandre Mineiro, meu amigo, meu irmãozão, paizão, tá por aqui. Costa Davi, beijo no coração, essa semana a gente está junto. Desativa os comentários ou não, gente? Desativa. A live vai ser salva, sim. Porque, assim, eu não gosto de desativar os comentários, porque a gente perde esse fio aqui, ó. Eu acho bacana você escrever. Graças a Deus, as lives que eu faço é muito tranquilo, não tem ninguém falando besteira, enfim, muito saudável. Você que, de repente, se atrapalha com os comentários, olha para cima da tua tela e vamos continuar. Ok. O Davi deu uma ideia muito legal aqui. Eu vou desativar e aí a cada 10 minutos, eu vou marcar aqui, a cada 10 minutos eu ativo de novo. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Beleza? Só não saiam daqui, por favor. Não saiam. Faça-me um favor, vem aqui nesse aviãozinho, marca todo mundo e dispara aí para a gente poder alcançar mais corações. A ideia aqui é ministrar aos corações. Vamos lá? Então, esse é o contexto do dia seguinte. É um contexto de dor ininterrupta, é um contexto de desequilíbrio das emoções, é um contexto de uma solidão, é um contexto de uma casa vazia, é um contexto de uma angústia profunda, é um contexto de não saber o que vai ser feito depois. Esse é o contexto do dia seguinte, ok? Mas entenda uma coisa. Se existe o dia seguinte, a gente precisa colocar em mente sobre o dia que antecedeu o dia seguinte. Vou repetir. Se existe o dia seguinte, a gente precisa entender algumas coisas que aconteceram no dia que antecedeu o dia seguinte. Então, guarda isso no seu coração. Existem coisas que aconteceram no dia que antecedeu o dia seguinte. Então, de repente, alguém está aqui dentro vivenciando o contexto do dia seguinte, ok? Contexto de dor, contexto de angústia, contexto de desequilíbrio, contexto de mágoa, contexto de rancores, contexto de solidão, contexto de não saber o que fazer, contexto... Então, entenda, esse é o nosso contexto, eu me incluo, nós estamos vivendo dentro do contexto do dia seguinte. Porém, eu preciso tentar alcançar algumas coisas que aconteceram no dia que antecedeu o dia seguinte. Vamos lá? Você está com a sua Bíblia aberta? Porque eu estou com a minha aberta. Aqui está os meus grifos. Eu quero que você comece a escrever nesse texto a partir de agora.
Você fez os grifos, você vai escrever, depois você vai tirar uma foto e você vai publicar e me marcar e eu vou repostar isso. Tá bom? Vamos lá. O que aconteceu no dia que antecedeu o dia seguinte? Versículo 1. Versículo 1 do capítulo 7. Está escrito aí assim. Vou pegar aqui uma das cores da minha caneta, porque eu também vou fazer isso. Vou tirar uma foto. Eu não sei como está a sua tradução, a minha está assim. Depois de concluir todos esses discursos. Depois de concluir todos esses discursos. Então, há um discurso que começa, quem começou o discurso termina ele. O que aconteceu no dia que antecedeu o dia seguinte é o iniciar de um discurso e o terminar dele. O que menos importa para a gente aqui é falarmos sobre o discurso. O que mais vale é a gente ter na cabeça isso aqui. Terminou. Porque isso é o caráter de quem começou o discurso e terminou. Eu não preciso dizer quem começou o discurso e quem termina. Vocês já sabem quem começou o discurso e quem terminou. É sobre ele que eu estou falando. Então, ele começa e ele termina. O que menos vale para nós é sermos ministrados por esse discurso. Entenda, a gente precisa ter em mente a prática. Ele começou, ele terminou. Ele começou e ele terminou. Esse é o caráter dele. O que aconteceu no dia que antecedeu o dia seguinte? O dia em que ele começou e ele terminou. É para que a gente entenda aquele a quem nós servimos. Começa e termina. Entenda isso. Tudo que ele começa, ele só começou porque ele sabia como ia terminar. Nada que ele vá começar, ele tem na cabeça uma suposição, quem sabe, talvez, a maneira que eu vou encerrar isso. Do jeito que ele começa, ele só começou porque ele tem na cabeça a maneira que ele vai terminar. Aliás, ele só começa aquilo que ele vai terminar. Então eu preciso ter na minha cabeça, você precisa colocar dentro na sua cabeça também. O Jesus que nós servimos é um Jesus que começa e é um Jesus que termina. Não há nada que dentro do processo do litúrgico, numa vez que ele começou, ele vem no decorrer da vida, possa ser que haja alguma coisa que, de certa forma, vai causar qualquer tipo de interferência nele. Não. Nada interfere no progresso. Tudo que ele começa, ele termina. Mas, Rafael, é possível que alguém, na estrada da vida da execução dele, ele possa, no decorrer da estrada, ele ter tomado um outro caminho? Sim, isso acontece. De repente tem alguém aqui com a gente que tomou um novo rumo, optou por uma outra rota. Você saiu da rota, mas não é porque você saiu da rota que ele vai se submeter à sua rota nova. Não é assim que funciona. Ele se mantém sobre o progresso do que ele deu início, porque daqui a pouco ele vai concluir. Você pode dar a volta que você quiser, ir aonde você quiser, fazer o que você quiser, porém, no momento certo, ele te pega e te coloca na rota de novo. Não são as minhas decisões que vão interferir. Não é o caminho dele que submete às minhas decisões equivocadas. Sou eu que preciso me submeter ao caminho dele. Não é o caminho que se submete a mim, sou eu que me submeto ao caminho. Então há uma estrada de progresso, ao início, há um término. Eu não sei quando ele vai terminar. Ele sabe que vai terminar. Eu preciso me manter
Eu preciso só me manter. Eu posso, por algumas questões, e são N as questões, de repente sair, tomar um novo rumo. Esse rumo é absolutamente contraditório a esse caminho, e não é esse caminho que vai me submeter ao rumo novo. Eu dou a volta que for necessário. Lá na frente, ele me pega e me coloca na rota de novo. O progresso dele, o que ele está fazendo não será alterado pelas minhas decisões equivocadas. Eu vou abrir aqui os comentários, ok? As minhas decisões não vão alterar o caminho. A minha decisão não altera o caminho. Não há poder na minha decisão suficiente para alterar o caminho. Ele começou, ele termina. Ele começou, ele termina. Alguém está aqui na live precisando entender isso. O que Jesus começou, Jesus vai terminar. Nada fará com que esse caminho seja interferido. Não há nada em nós que faça com que esse caminho seja alterado. O caminho continua o mesmo. Você, quem sabe, está aqui com a gente, já deu voltas, já bateu com a cabeça, já tomou decisões tão equivocadas, erradas, desnutridas, desconexas, sabe? Tomou decisões tão desequilibradas. Essa é a palavra que mais cabe. E aí você está dando uma volta, você está indo em tudo quanto é lugar, está fazendo tudo que nunca fez na vida, mas o seu dia de ser colocado na rota está chegando. Jailton Félix, beijo no teu coração, meu lindo, meu pastor. O assunto de propósito e chamado é amanhã. A gente vai cumprir com o prometido. Você entende isso ou não? O que aconteceu no dia que antecedeu o dia seguinte? Dia de conclusão de discursos. Para que a gente saiba que tudo que ele começa, ele termina. Eu poderia trazer a lume aqui sobre o ponto de vista do discurso. Mas a questão aqui não é o discurso, a questão é você ter em mente que quem começou, terminou. Até porque tudo que ele começa, ele termina. Rafael, estou impaciente. Rafael, não sei o que fazer. Ele começou, ele vai terminar. Tudo que Jesus começa, ele termina. Tudo que Jesus começa. Tudo. Tudo. Não há nada que ele não tenha começado que uma vez ele não há de terminar. Ele não vai sentar na beira da estrada, botar a mão na cabeça e dizer: como que eu vou terminar isso? Como é que eu vou fazer para terminar? Será que eu tenho as ferramentas fundamentais para o término disso? Não, 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 não. Com Jesus não é assim. Vou repetir. Ele só começa alguma coisa sabendo como vai terminar. Se ele começou algo na sua vida, tenha calma. Ele já sabe como vai terminar. Mas, o Rafael, e se eu sair do caminho? Daqui a pouco ele te pega e te traz de volta. Mas o que ele começou, ele termina. O que ele começou, ele vai terminar. Deixa eu tentar.
Vamos lá? Vou desativar mais um minutinho aqui. E não sai, não. Só vou desativar o comentário e daqui a pouco... Jailton, eu creio, amigo. A gente só prega o que a gente vive para crer. Creia, meu amigo. Vamos lá? O que aconteceu no dia que antecedeu o dia seguinte? A gente está em Lucas 7, tá bom? O texto é Lucas 7, versículo 11, primeira parte. E aconteceu que no dia seguinte, porém, a gente está voltando o dia que antecedeu o dia seguinte. Então, a gente está falando do dia anterior. A gente está tratando do dia de ontem. Então, tratar do dia de ontem é fundamental para a gente poder se adequar ao dia de hoje. Então, hoje é o dia seguinte, ok? A gente precisa falar um pouco do dia de ontem. O dia de ontem é bom para refrescar o coração e a memória da gente. Então, o que aconteceu no dia que antecedeu o dia seguinte? Dia de conclusão de discurso, dia em que ele começou e dia que ele terminou. Versículo 3, anote isso. Eu vou anotar aqui, dia de conclusão. Versículo 1, dia de conclusão. Ele começa e termina. Ok? Versículo 3, a última parte. Rogou-lhe que viesse curar o seu servo. Rogou-lhe que viesse curar o seu servo. Rogou-lhe que viesse curar o seu servo. Guarda isso. Rogou-lhe que viesse curar o seu servo. É um homem que dentro da comunidade ele exerce uma autoridade. É um homem que dentro da sociedade ele tem um prestígio. Ele tem uma posição de respeito. Abaixo dele existem aqueles que, de certa forma, diretamente o servem. É um homem de alto calão. Não é qualquer um. Ele tem um servo que está doente. Ok? Eu quero que você grave isso e anote. Ó, vou anotar. Vamos anotar isso aqui. Vou anotar de preto. Versículo 3. E rogou-lhe que viesse curar o seu servo. Perceba que o servo está doente. Ele tem um homem que trabalha diretamente para ele e esse homem está doente. Ok? Esse homem está doente, mas olha a expressão que ele se utiliza para falar desse homem doente. Servo. Servo. Esse homem está doente e a doença o impossibilita de estar dentro do cenário de serviço. Esse homem está doente e o limita de certa forma, não bater o ponto. Precisa ser batido. Ele some do cenário de prestação de serviço, mas ele continua sendo servo. Porque servo aqui não está ligado àquilo que eu faço, está ligado ao que eu sou. Então perceba que ele está doente, mas ele não deixou de ser servo. Ele está impossibilitado de transitar no ambiente de serviço, mas ele não deixou de ser servo. Servo aqui não é o que ele pode fazer por aquele que é o seu senhor. Servo aqui é quem ele é para aquele que é o seu senhor. Então, ser servo aqui não é uma prestação de serviço. Ser servo aqui é um caráter. O problema é que a gente se relaciona por aquilo que alguém faz. E quando alguém deixa de fazer, a gente deixa de se relacionar. Porque a nossa relação está atrelada à produção. O dia que a gente deixa de produzir, a gente deixa de servir para algumas pessoas. Porque para elas, quanto mais a gente faz, mais eles se relacionam conosco. O dia que a gente deixar de fazer, a relação termina. Porque a relação está atrelada ao que eu faço, não a quem eu sou.
E quando você vê um homem desse, grande na comunidade dele, exercendo uma influência sobre pessoas, sabe? É o patrão, ele indo orar para que Jesus curasse o seu servo. Isso é lindo, porque ele pode não estar vindo aqui bater ponto, mas ele é servo. Ele não pode estar aqui pegando uma caixa e levando para lá, mas ele é servo. Ele pode não estar aqui limpando, varrendo, mas ele é servo. Servo aqui não é no ponto de vista do que você pode oferecer. Servo é quem você é, não é o que você faz. Tira isso da sua cabeça, que você precisa ser servo no ponto de vista de alguém por aquilo que você entrega para ela. Se a relação das pessoas com você é por aquilo que você faz, não por aquilo que você é, reveja que tipo de relação você está tendo com as pessoas. Se as pessoas só te procuram por aquilo que você pode fazer para elas, reveja que tipo de relação é essa. Não é sobre o dar, é sobre o ser. Porque quem se relaciona com o dar, o dia que não receber, a relação termina. É servo só por aquilo que faz, não é servo deixando de fazer. Esse homem aqui é servo deixando de fazer, porque não é o que ele pode oferecer a quem ele é servo. E aí o texto vai dizer, e rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Isso aqui é maravilhoso. Guarda isso no seu coração. E eu vou desativar os comentários aqui, porque eu quero que vocês escrevam essa frase, quantos puderem. E ao escrever, tente chamar pelo menos meia dúzia de gente para estar com a gente aqui, para ouvir isso. Eu vou desativar, eu quero que você anote isso. Escreva aqui nos comentários. Quando alguém deixar de te servir, é a oportunidade que você está tendo de servir a ele. Quando alguém deixar de te servir, sirva você a ele. Não faça da impossibilidade de alguém te servir a sua ausência no serviço para ele. Sirva a ele justamente agora pelo fato de ele não estar te servindo. Sirva a ele agora porque ele sumiu de te servir. Ele sumiu, mas você já ligou para ele. Ele sumiu, mas você já mandou uma mensagem. Ele sumiu, mas você já se preocupou com ele. Quando alguém deixar de te servir, sirva você a ele. Eu vou repetir isso aqui. Quando alguém deixar de te servir, sirva você a ele. Quando alguém deixar de te servir, sirva você a ele. Quando alguém deixar de te servir, sirva você a ele. Você não pode permitir que a ausência de alguém no contexto da sua vida, pelo fato delas estarem muito perto e por alguma razão elas sumiram, você abandone elas agora. Então quer dizer que é assim, enquanto eu te sirvo, eu presto. O dia que eu deixar de te servir, você me substitui. Então é assim que funciona. Apóstolo Luiz Hermínio, meu paizão, uma voz que Deus tem levantado aos nossos corações, uma bandeira no meio de com tantos que Deus tem erguido nesse Brasil. Apóstolo Luiz Hermínio, parabéns pelo seu coração é incrível. Um beijo para todos do Mevan. E amanhã, quarta-feira, eu vou ligar para o senhor. Te amo, apóstolo. Amo o Senhor. Amo o seu coração. Amo. Eu vou te ligar porque hoje já é quarta-feira.
Então o senhor já pode confirmar aqui ou não? Falou, Rafael, me liga na quarta. O apóstolo Luiz Hermínio é um amor. Então entenda, a oportunidade que a gente tem de servir alguém no momento que ela deixou de nos servir, revela o nosso caráter. Revela o nosso caráter. Permita-se ser revelado nesse momento na vida de alguém. O texto vai dizer para nós que ele rogou e rogava-lhe que viesse curar o seu servo. Sabe o que aconteceu no dia que antecedeu o dia seguinte? Dia de clamor. E não é qualquer clamor, é clamar por alguém que não clama por mim. É clamar por alguém que não faz por mim. É clamar por alguém que não está mais no meu convívio, que sumiu do meu contexto, que foi acometido por uma doença, seja no físico ou na alma. Ela não deixou de servir porque ela é mau caráter, ela deixou de te servir porque ela está doente. Ela sumiu do lugar que bate ponto porque ela adoeceu. Ela não virou as costas para você, ela só está doente. Ela, não é que ela te abandonou no momento que você mais precisava. Não, não, não. Ela está doente. Sempre te serviu. Sempre esteve contigo. Agora é a sua vez. Sabe o que aconteceu no dia que antecedeu o dia seguinte? Dia de conclusão de discurso. Ele começou, ele terminou. Isso é o caráter dele. Tudo que ele começa, ele termina. O que aconteceu no dia que antecedeu o dia seguinte? Dia de clamor. Vamos fazer pelo menos por um minuto aqui agora. Você não precisa citar nomes. Você não precisa falar sobre ninguém nesse momento. Mas se você está lembrando de alguém nesse exato momento, de alguém que estava conosco há um tempo atrás, hoje não está mais. Não estar mais. Se você está lembrando de alguém que simplesmente está longe, saiu da igreja, sumiu, está doente. Se você começou a lembrar de alguém exatamente agora, eu vou te pedir um favor. Não é sobre citar nomes, não é sobre falar de ninguém. Só você, que nesse momento está lembrando de alguém, você vai colocar uma mãozinha de oração. E a gente vai fazer pelo menos um minuto de um clamor aqui para que o Espírito de Deus, nós vamos fazer como esse homem fez. Ele rogou que Jesus viesse curar o seu servo. Que esse tempo seja um tempo de cura para os servos. Que esse tempo seja um tempo de cura, de recuperação, de restauração. Que esse tempo seja um tempo de renovo, de trazê-los de volta. Se você está lembrando de alguém exatamente agora, coloque uma mãozinha de oração. Coloque uma mãozinha e vamos orar. Aleluia. Aleluia. Senhor, vem de encontro. Se manifesta mais uma vez. Deus grande e poderoso. Na tua mão está todo o poder. Nós não temos o controle de absolutamente nada. A nossa dependência é exclusivamente sua. Bendito seja o teu nome para todo sempre. Senhor, existe uma casa. Existe alguém dentro dessa casa que foi acometido por uma doença. Doença, seja em qualquer área. Mas a gente fala da alma, da mente. Doença que fez com que ela se afastasse, fosse embora, deixasse tudo.
Mas o caráter dessa pessoa é tão bom, o coração. Espírito Santo, vai de encontro a essa pessoa agora. Nós rogamos para que o Senhor cure esse servo. Nós pedimos para que o Senhor restaure a vida desse servo. Nós invocamos o teu nome, nós pedimos em teu nome, há poder no teu sangue, há poder no teu nome. Toca no corpo, toca no coração, toca na mente. Vá de encontro a essa família, a esse sacerdote do lar, a essa dona de casa, a esses filhos. Vá de encontro ao Espírito Santo. Alguém que já pregou, alguém que já cantou, alguém que já foi tão útil dentro da tua casa. E não é porque agora ela se encontra doente que a utilidade acabou. Ainda é útil, ainda é servo. Senhor, vá de encontro nessa madrugada. A gente acredita que esse é um templo de clamor intenso, um tempo de um mergulhar em Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome santo de Jesus. Quantos creem que o servo será curado? Escreva nos comentários. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Vamos interagir nessa hora. Eu creio. Deus tem uma resposta ao seu coração. Eu creio. Eu creio. Eu vou parar um pouco aqui. Ainda tenho tanta coisa para compartilhar com vocês. Eu não sei nem se a live vai cair daqui a pouco. Mas eu quero fazer uma pergunta para alguém que está aqui agora. Você, que o Espírito de Deus te alcançou, por uma palavra, por um louvor, por uma oração, por uma mensagem enviada por alguém. O Espírito de Deus alcançou o seu coração de uma maneira tão grande. E Deus está te dando mais uma oportunidade para você. Voltar ao altar. Voltar ao lugar que você nunca deveria ter saído. Você ainda é útil. A sua utilidade não é no que você produz, a sua utilidade é no seu caráter. Você precisa voltar para Jesus. Alguém me ajude aqui, por favor. Porque tem pessoas que vão começar a voltar para Jesus agora. Tem pessoas que vão voltar para Jesus agora. E se você estiver voltando para Jesus, você vai escrever no comentário. É para escrever mesmo. Escreva dizendo: eu estou voltando. Só escreva isso. Eu estou voltando. Eu estou voltando. Só escreva isso. Eu estou voltando. Eu vou lhe dar pelo menos 1 minuto e eu já concluo o que eu tenho para dizer, mas eu preciso que o Espírito Santo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aqui está a primeira alma para Jesus. Eu estou voltando. Eu estou voltando. A segunda alma para Jesus está aqui, apareceu aqui agora. Eu estou voltando. Seja bem-vinda. É a tua casa. É o teu pai. Eu estou voltando. Aqui está a terceira vida.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê a quarta vida? Aonde estará a quarta vida? Aonde estará a quarta vida? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Já foram 6 vidas aqui. Cadê a 7ª? Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê a 7ª vida? Bendito seja o Pai. Glória a Deus. Me ajudem, por favor. Estamos aqui com 6 vidas para Jesus. Isso não tem preço. E rogou-lhe que viesse curar o seu servo. E rogou que viesse curar o seu servo. Estamos com 6, 7. Apareceu a 7ª aqui já. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 7 vidas. Rocha do 7, meu filho. Glória a Deus. Edu Fernandes. O Bruno Fernandes. Glória a Deus. 7 vidas. 7 vidas. Cadê a 8ª? Jesus pode nos dar aqui pelo menos 10 vidas. Eu vou continuar. Eu tenho mais algumas coisas para falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê a 8ª? Falta só 3 para 10. 3. Faltam 3 para 10 vidas. Só 3. Só 3. Se você sabe de alguém, vem aqui nesse aviãozinho e manda essa live para essa pessoa e diga: assista isso o mais rápido possível. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. 7 vidas. Já são 8 vidas. Para 10 faltam 2. Para 10 faltam 2. Faltam 2 para 10. Já temos 8 aqui. 9. Falta 1 para 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 9 vidas. 9 vidas. 9 vidas. Falta 1. Aleluia. Aleluia. Festa no céu. É isso. Isso, festa no céu. Aleluia. E rogou que viesse curar o seu servo. Ele não está servindo no ponto de vista de produção, mas ele continua sendo meu servo. Eu continuo amando, eu continuo zelando por ele, eu continuo honrando a ele. Ele pode não estar aqui com todos, mas ele é importante. 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 10 vidas para Jesus.
Ai, gente, eu tô com medo da live cair. Eu posso encerrar essa live. E se eu voltar, vocês voltam comigo? Para eu terminar? Eu ainda tenho 1, 2, 3, 4. Eu ainda tenho 5 pontos, até a gente chegar no versículo 11 que lemos, de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Eu ainda tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos para compartilhar. Mas eu só vou voltar se vocês voltarem comigo. Vocês voltam? Olha quantos temos aqui. Veio mais alguém? 11 vidas. 11 vidas. 11 vidas para Jesus. Bendito seja o teu nome. 11 vidas. 11 vidas. 11 vidas. Quantos estão felizes? Quantos estão alegres? Quantos estão jubilosos? 11 vidas. Dudu, 11 vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso, gente? Posso encerrar? Vai bater 1 hora. Eu tô com medo da live cair. Eu vou encerrar. Eu encerro e já retorno. Ok? Ok? Eu quero vocês todos comigo. Todos. Por favor. Eu quero encerrar. Eu vou encerrar para a gente voltar com o assunto. Porque eu acredito que não vai parar em 11. Deus quer alcançar muitos ainda até o final. Tá bom? Vou encerrar. Mas eu quero que você volte. Tá bom? Vamos lá?